Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos da nossa 7ª lição, que se encontra em Levítico, capítulo de número 10, versículo de 1 a 11. O título da nossa lição é Fogo Estranho Diante de Deus. E o nosso texto áureo diz: E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo: Sereis santificados naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Levítico 10, 13. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável, né? Muito interessante essa verdade prática. Então nós vamos agora para a nossa lição e com certeza vai falar muito para a gente, né? Os objetivos dela, primeiro, discutir os privilégios de Nadab e Abiú, mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. Bem, essa lição ela se centraliza em dois personagens, Nadab e Abiú. Bem, primeiramente, quem foi Nadab e Abiú? Bem, Nadab e Abiú eram os dois filhos mais velhos de Arão, né? E eles eram sacerdotes, foram colocados no sacerdócio. É interessante a gente ver aqui, né, que esses dois filhos mais velhos de Arão, que poderiam ser um deles o futuro sumo sacerdote para substituir Arão, né? Vamos ver aqui primeiramente os privilégios, né, que Nadab e Abiú tinham. Primeiro, né, eles pertenciam à tribo de Levi. Nós sabemos que Israel foi tirado do Egito, né? Foi trazido para o deserto, levado para a terra de Canaã, e com certeza Nadab e Abiú, eles viram, né, as grandezas de Deus lá no Egito, o poder de Deus, como Deus tirou eles lá do Egito, né? Eles também viram o Mar Vermelho se abrir, atravessaram em seco, eles viram a nuvem, né? O milagre todo dia estava acontecendo, eles viram a nuvem de dia, via a coluna de fogo à noite, eles viram a glória de Deus descer, eles viram a glória de Deus ali no tabernáculo. Então eles eram pessoas muito privilegiadas, porque eles não eram dois inocentes, eles eram pessoas que tinham intimidade com Deus, que presenciaram as manifestações poderosas de Deus, né? Então, eles pertenciam à tribo de Levi e eram contados, né, entre as primícias do Senhor. Deus mesmo disse, né, em número 3:12, os levitas serão meus. Por causa disso, eles eram vistos como os nobres de Israel. Então, Nadab e Abiú, sendo um dos quatro filhos, né, de Arão, eles eram pessoas muito privilegiadas, muito mesmo, né? E não eram só privilegiados porque eram da tribo de Levi. Tinha outro privilégio, eles eram da família de Arão, certo? E todos poderiam fazer parte do trabalho do Senhor sendo levita, mas para ser sumo sacerdote tinha que ser da família de Arão, né? E eles pertenciam à tribo de Levi, né? Mas também pertenciam à família de Arão, a família que foi escolhida para fazer aquele trabalho honroso ali, né? Então, de acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú poderiam ser os sucessores imediatos do pai,
nesse glorioso trabalho do sumo sacerdócio, né? Então, eles eram homens muito privilegiados. Primeiro, tribo de Levi. Segundo, a família de Arão, certo? E na terceira parte aqui, eles eram também participantes da glória de Deus, né? Então, quando o Senhor otorgou a lei a Israel por intermédio de Moisés, lá naquele monte, com certeza Nadab e Abiú estavam lá também, né? Poderiam estar entre aqueles anciãos que foram destacados para estarem lá. Então ele também presenciou a manifestação da glória divina, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel e, enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. Então eram, na verdade, homens privilegiados. Eles não estavam ali por acaso, né? Eles estavam ali porque realmente pertenciam a essa tribo, pertencia a essa família. Eles com certeza nasceram no Egito, foram testemunhas oculares dos atos poderosos de Deus. Eles viram seu pai Arão, seu tio Moisés, sua tia Miriam em ação muitas vezes. Eles tinham conhecimento em primeira mão sobre a santidade de Deus. Quer dizer, eles estavam bem próximos de Deus, né? E eles estavam vendo milagre todo dia, certo? E, quer dizer, Deus não tem o culpado por inocente, né? Se eles fossem ignorantes, se eles fossem pessoas distantes, né? A punição talvez não seria essa, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas, infelizmente, esses homens tinham as suas experiências com Deus, eles tinham a sua proximidade com a obra de Deus, estavam ali dentro do movimento, né? Mas, num dado momento, eles ignoraram tudo isso e fizeram as coisas do jeito deles. E nós vamos ver agora isso, né? O fogo estranho no altar. Bem, três atitudes marcaram o ato leviano em consequência de Nadab e Abiú. Ignoraram, né, a Deus, impacientaram-se e sem temor nenhum. Porque o grande problema das pessoas, às vezes, é que às vezes a pessoa corre o risco de quê? De perder o temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja bem, quando a pessoa começa a perder o temor, ele começa a fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Ele não leva em conta a santidade, ele não leva em conta os mandamentos de Deus, ele não leva em conta a forma como que Deus quer ser adorado, a forma como Deus quer ser servido. A gente não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. E muita gente não leva isso em conta, muitos líderes não querem saber. O que dá na cabeça dele, ele faz, sem comparar com a Bíblia, né? Para eles, está dando ibope, é o que importa. Agora, está dentro da Bíblia? Ah, não, isso aí não interessa, não. O importante é que está dando certo. Não é por aí, né? A gente não pode, como líder, como pastor, nós não podemos perder o temor do Senhor e achar que o Senhor vai aceitar tudo que eu vou fazer, independente se está dentro da Bíblia ou não, se está de acordo com a palavra ou não. E Nadab e Abiú, pelo que a gente entende aqui, a verdade é que eles acenderam fogo estranho, fogo que não devia, fogo estrangeiro, né? Na Bíblia quer dizer estranho aqui, quer dizer estrangeiro, quer dizer algo de fora, algo que não era o que Deus tinha determinado, né? Então, primeiramente, número 1, ignoraram a Deus. A pior coisa que tem é fazer a obra de Deus ignorando Deus. Nós não podemos ignorar a Deus. Estamos fazendo para Deus, tem que ser como Deus quer. É por isso que Deus tirou o povo do Egito, trouxe para o deserto. Ali Moisés ensinou a eles como ele queria ser adorado, como ele queria ser servido.
Então eles foram ensinados, principalmente os filhos de Arão. Então eles não podiam ignorar os ensinamentos de Deus, de forma alguma. Ninguém hoje, debaixo da graça, alguém pensa, debaixo da graça é molezinha. A Bíblia diz que é muito pior. Lê Hebreus lá, capítulo 12, para você ver como é estreita a porta, certo? A porta já é estreita, para os obreiros então você não tem noção, né? Então eles ignoraram, certo? Os mandamentos de Deus, não fizeram como Deus queria e trouxeram fogo estranho e Deus não aceitou, entendeu? Então, ao adentrarem o lugar santo, na Bíblia, ignoraram a presença de Deus. Querida, onde a presença de Deus se manifesta, a gente tem que entender isso, entendeu? Pois o Senhor se encontrava não somente no tabernáculo, mas em todo arraial. Veja bem, Deus é onipresente, é um atributo dele, Deus está em todo lugar. Agora, tem lugar que ele escolhe para se manifestar. Quando ele escolhe um lugar para se manifestar, aquele lugar é santo. Ele habitava no tabernáculo, não quer dizer que ele estava morando ali. Ele escolheu aquele lugar ali para representar ele. Então, se aquele tabernáculo ali representava a presença de Deus, aquele lugar tinha que ser honrado, tinha que ser respeitado. Não podia ser feito as coisas de qualquer maneira. Veja bem, Moisés estava lá no monte apacentando as ovelhas. Aí Deus aparece a ele naquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Aí Moisés chegou lá para ver. Aí Deus mandou ele se aproximar. Quando ele se aproximou, Deus falou para ele: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu está é santo. Quantas vezes Moisés passou ali com a sua sandália? Mas naquele momento em que Deus estava se manifestando ali, aquele lugar era santo. Então tinha que ser... Não podia ser de qualquer maneira. Por isso que Deus falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Então, veja bem, a santidade está onde Deus se manifesta. Então, onde Deus está sendo manifestado é santo. Embora ele é onipresente, ele possa estar em todos os lugares. Mas não é em todos os lugares que ele manifesta a sua presença, certo? Então, eles ignoraram isso, entendeu? E eles, com certeza, perderam o temor de Deus. E esqueceram que aquele lugar era santo. E eles não poderiam fazer o que eles fizeram. No número 2 aqui, o autor fala sobre impaciência profana, de acordo com as instruções do Senhor, né? Que Deus transmitiu a Israel, não era dessa forma, entendeu? Porque somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer incenso do altar de ouro. Somente autorizado o sumo sacerdote. E eles ignoraram isso. Você já viu que às vezes acontece isso? Eu vou dar um exemplo que não se segue em todas as denominações. Mas, por exemplo, na Assembleia de Deus, a bênção apostólica, o costume da Assembleia de Deus é só o pastor ou o presbítero da bênção apostólica. Outras denominações eu não sei, eu estou falando da minha. Então a pessoa, ele é um diácono, é um membro da igreja, ele está dirigindo o culto, aí no final ele quer dar a bênção apostólica, porque ele se acha nesse direito, a não ser que o pastor autorize, né? Então ele se acha nesse direito. Ele não tem a paciência para esperar o momento dele, entendeu? Então, muitas coisas que ainda não é da nossa alçada para a gente fazer, a gente se impacienta e quer fazer, né? Por exemplo, esses dois aqui, a impaciência foi profana. Por quê? Porque eles profanaram aquele lugar santo, entendeu? Transformaram num lugar comum. Por quê? Talvez falta de paciência realmente. Quando eles, ali, um deles era o que ia render o sumo sacerdote quando morresse, um dos dois seria, mas não quiseram esperar o tempo dele. Muita gente se impacienta, fica impaciente, né? E acaba acendendo fogo estranho, entendeu? É muito triste isso. A Bíblia diz com muita clareza aqui, então puseram incenso sobre ele, trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhe ordenara. Então, muitas vezes, querido, na obra de Deus,
por a gente não querer obedecer a nossa liderança, achar que já chamamos o tal, o cara, né? A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Mas não é por aí não, a gente tem que ser obediente, para não trazer fogo estranho na obra de Deus. Talvez Deus não vai mandar fogo do céu para matar ninguém, mas a pessoa morre espiritualmente, a pessoa que ele já morreu espiritualmente, ele não existe mais não. É só um cadáver ambulante espiritualmente falando. Não tem mais unção, não tem mais graça, não tem mais poder, não tem mais ânimo, está forçando a barra. Mas se mudar suas atitudes, ele volta a ser renovado, porque Deus é aquele Deus de oportunidade, né? Então, o abuso desses dois aqui foi muito grande, entendeu? A paciência é muito importante, porque eles se precipitaram, não souberam esperar e se colocaram no altar. Isso não podia, está escrito aqui, ó, Nadab e Abiú precipitaram-se e não souberam esperar a hora de se colocarem no altar. Então a pessoa tem que esperar a sua hora, tem que esperar o seu momento, né? Paciência é importante, entendeu? Então apresentaram fogo estranho. Não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ser igualmente a brasa certa para que Deus fosse dignamente adorado. A brasa tinha que ser a do altar, porque o fogo arderá continuamente no altar. Então a brasa tinha que sair do altar. Eles trouxeram brasa de outro lugar, profanaram. Não era nada demais, mas não era assim que Deus queria. Tem coisa que parece que não é nada demais. O que que tem? O que que tem é que não é assim que Deus quer. É esse. O que que tem é esse. Tem que ser como Deus quer. Entendeu? O próprio incenso. Deus, quando deu a química de como ele queria o incenso, o que ele escolheu para o incenso, ninguém podia usar. O perfume que ele usava no incenso, ninguém de Israel poderia usar, senão morreria. Então Deus não quer mistura, gente. Só mistura espiritual com carne com espiritual. É uma coisa terrível. E como é que Deus fica vendo tudo isso, né? Então, a gente entende isso, que ele trouxe fogo estranho. Aqui, veja só, é possível que Nadab e Abiú tenham levado ao altar brasas de fogo de outra fonte, fazendo com que o sacrifício se tornasse profano, entendeu? Aqui, eu vou trazer aqui algumas sugestões de alguns comentaristas, né? Porque eu tenho uma coisinha aqui que eu acredito que foi isso também. Quer ver? Olha, os comentaristas têm algumas sugestões de incenso, certo? Que não foi feito de acordo com as instruções de Deus. Primeiro, o fogo não era proveniente do fogo que estava queimando no altar. O fogo estava queimando lá, eles não pegaram de lá, levaram o seu próprio fogo, certo? E a oferta foi feita no momento errado, segundo ponto. Não era aquele momento, certo? Terceiro, os infratores usaram incensários inadequados, os deles mesmos, certo? Nadab e Abiú assumiram uma função devida exclusivamente ao sumo sacerdote. Quer dizer, eles estavam fazendo algo que não era para eles fazerem. Aquela função que eles estavam usando naquele momento era para o sumo sacerdote, não para eles, certo? E outra coisa, isso aqui para mim é o certo, sabe por quê? Eu concordo com isso aqui. É possível, certo? Que eles estavam sob a influência do álcool. Sabe por quê? Nesse Levítico 10, 11, quando chega no versículo 8, a Bíblia diz assim: e falou o Senhor a Arão dizendo, olha só, Deus nunca falava com Arão, normalmente ele só falava com Moisés, mas aqui com a morte dos dois filhos dele, Deus veio exclusivamente, diretamente falar com Arão. Olha o que ele falou com Arão, logo após a morte dos filhos: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Está vendo? Com certeza, né?
esses dois irmãos, filhos de Arão, eles estavam chapados, entendeu? Eles pegaram vinho ou bebida forte, porque senão Deus, isso aqui não está fora de contexto, tá? A Bíblia não diz qual é o pecado que eles praticaram, né? Mas está bem claro, por que Deus ia, na hora da morte deles, Deus ia falar diretamente com Abraão e falar sobre bebida? Com certeza, eles estavam debaixo da influência do álcool. A Bíblia diz, sede sóbrio. As pessoas que gostam, né? É cristão, mas sempre tem um vinhozinho na geladeira e tal, é problema da pessoa. Mas, querido, Deus quer a gente sóbrio. Você imagina essas pessoas que foram beberrão a vida toda, aceita Jesus, se liberta, daqui a pouco ele começa a tomar os golinhos dele, daqui a pouco acabou. O líder, principalmente, ele tem que andar sóbrio. Nós devemos ficar bem longe da bebida, entendeu? Eu quero distância. Eu já bebi quando não era cristão, eu sei o efeito desastroso que a bebida faz. Ninguém vem falar comigo que é isso, que eu bebi 13 anos e bebi muito. E eu sei o efeito que traz a bebida. A bebida não presta. Mexe com a cabeça da pessoa. As pessoas falam, mas café também vicia. Se alguém se deixar viciar por café, mas pelo menos o café não mexe com a cabeça da pessoa, com a mente, entendeu? Não tira a pessoa da direção. O café não embriaga. Ninguém perde o juízo tomando café. Agora, eu já vi muita gente perder o juízo bebendo. Mas eu bebo um golinho só e fico satisfeito. De repente, você já está viciadinho nesse golinho, tá? Cuidado que um abismo chama outro abismo. Muitas vezes, a pessoa quando bebe, eu tenho experiência disso. A pessoa quando bebe, às vezes ele fala o que não devia, depois se arrepende, entendeu? Ele toma atitude que ele não devia tomar, ele vai a lugar onde ele não deveria ir. Às vezes ele não está nem percebendo isso, mas ele já está fora da direção. Bebida forte, gente, bebida alcoólica não é para crente. Porque o diabo está doido para você ficar fora da sobriedade, para você sair da direção. Um dia a casa cai, um dia você pode até fazer besteira, pode até querer tirar a tua vida, pode até querer arrumar uma confusão. Não dá certo. Eu acredito que se Nadab e Abiú não tivessem tomado uma bebida forte, eles não teriam feito o que eles fizeram. Eles estavam embriagados. Porque senão Deus não ia falar isso. Embora a Bíblia não diga. Mas eu acho que Deus não falaria isso se não tivesse acontecido isso, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com bebida. Porque de repente nós estamos, né, acendendo fogo estranho, levando fogo estranho para a casa de Deus. E Deus não quer que nós levemos fogo estranho para a sua casa, tá? Bem, terceira parte, o luto no santo ministério. Bem, morreu, com certeza Arão ia chorar de tristeza, né? Então, quando eles foram consumidos no lugar santo, eles foram advertidos por Moisés. Deus falou com Moisés, né, que eles não deviam dar sinais de descontentamento. Olha só que prova, né? A morte deles, com certeza, trouxe uma tristeza muito grande para Arão, para sua família, né? Mas Moisés disse para ele, fica quieto, não manifesta tristeza não, não manifesta luto não, fica quieto, certo? Aí alguém pode perguntar, mas por quê? Bem, isso aí é o grande problema que a gente precisa entender. Olha só, Arão e os seus 2 filhos foram proibidos de mostrar as marcas normais de um luto. Não devia demonstrar tristeza. Como, por exemplo, descobrir a cabeça, soltar os cabelos, rasgar as roupas. Não deviam dar a Israel a aparência de questionamento ou lamentação por causa do julgamento de Deus.
Sabe por quê? Se eles começam a mostrar que não gostaram, que ficaram tristes, chorar e tal, ia mostrar para o povo que o sumo sacerdote, representante de Deus, estava questionando a atitude de Deus de matar aqueles 2 filhos dele. Entendeu? Então é por isso que Deus falou, não vai chorar não, querido, aguenta. Porque se você ficar chorando, se lamentando, sabe o que vai acontecer? O povo vai achar que você está indo contra a minha atitude. Aí você não está sendo santificado. Nem eu estou sendo santificado em você. Então você vai ficar quietinho. Certo? Então, é igual o Davi. Lembra que Absalão tomando o reino de Davi? Vocês conhecem a história toda, eu não vou contar. Mas depois, quando Joabe matou Absalão, Davi começou a chorar. Aí Joabe falou, vem cá, quer dizer que ele queria te matar, nós matamos ele, agora você está chorando. Então nós fizemos a coisa errada. Se você continuar chorando aí, todo mundo vai se voltar contra você. Aí Davi acordou, parou de chorar. O cara que queria matar Davi, tomar o reino dele, e os caras mataram ele, e ele ficou chorando lá, dando a impressão que não gostou da atitude de livramento que o exército dele deu ao rei. Isso é que é triste, né? Então, querido, há coisas que a gente tem que entender o porquê. Não é que Deus estava sendo cruel, não, é porque Deus é sensato. Deus é sensato. Às vezes nós não temos capacidade para entender o porquê de certas atitudes do Senhor conosco, né? Sendo Arão um representante do povo religioso, né? Arão era um representante ali religioso do povo, né? Diante de Deus. Sumo sacerdote, assim como o profeta traz a mensagem de Deus para o povo, o sumo sacerdote ele leva do povo para Deus. Então ele representa o povo. O profeta, né, pode representar Deus, pregando, ensinando. Agora, o sumo sacerdote representa o povo diante de Deus, né? Então Deus falou, cala, né? Então foi chamado ali os 2 primos de Arão, Misael e Eusafã, e eles removeram o corpo deles, né? Assim como foi feito com Ananias e Safira. Quando Ananias e Safira, no início da igreja primitiva, também cometeram lá o erro deles, morreram, e também eles foram levados pelos jovens para fora do acampamento para ser sepultado, certo? Então o luto ele foi proibido por Deus. É essa a questão, certo? Porque muitas vezes a gente pode até escandalizar o evangelho quando a gente prega. Eu sei que não é fácil. Já pensou, você perde um filho, você perde alguém da família muito querido, realmente é uma dor. O próprio Jesus chorou, né? Lá no enterro, lá, não no enterro, né? Quando ele foi lá visitar a Maria e Marta e foi levado até o túmulo de Lázaro. Lá no túmulo de Lázaro ele chorou, mas normal, né? Porque muitas vezes a gente diz assim, porque quem morre vai para o céu. Muito bem, a pessoa morreu, vai para o céu. Mas às vezes a pessoa faz um escândalo tão grande com a morte daquela pessoa, que as pessoas que não são crentes nem entendem, mas será mesmo que vai para o céu? Do jeito que a pessoa está, revoltada. Tem pessoas que falam, por que Deus fez isso? Deus não me ama. Por que Deus levou? Eu não vou ser mais crente, eu não quero mais saber de Deus. Levou minha mãe, levou meu pai, levou meu irmão, levou meu filho. E as pessoas ficam pensando, mas vem cá, ele não prega que a pessoa morreu, vai para o céu? Vai para o paraíso? Como é que fica agora? Né? Às vezes a gente traz escândalo. Isso não quer dizer que morre um familiar da gente não vai sofrer. Eu já perdi meu pai, minha mãe, já perdi um irmão, perdi tio, primos. Então eu sei que a dor não é fácil. A gente sofre. Imagina um filho. Se o certo é os filhos enterrar o pai chega a enterrar um filho, é uma dor horrível, mas eu não vou trazer escândalo por causa disso. É um cuidado que a gente tem que ter também. E Deus orientou a pessoa de Arão a se calar. E Arão obedeceu. Era um momento de dor? Era um momento de luto? Era um momento de tristeza? Era. Mas Deus deu vitória, né? Porque depois a bênção, a vida continuou. E Arão
também um dia chegou o dia dele partir, né? É interessante que os sumos sacerdotes, eles não podiam vacilar mesmo, porque eles tinham uma comunhão tão profunda com Deus. Você já percebeu que quando um sumo sacerdote ia morrer, Deus avisava ele. Deus avisou a Moisés que ia morrer, avisou a Arão. Por que tinha que avisar? Porque o sumo sacerdote, ele tinha que trocar as vestes com o sucessor dele. Então ele sabia que ia morrer. Deus avisava: tu vai morrer, então chama lá teu substituto, teu sucessor, você vai trocar as tuas vestes com ele e você vai embora. Foi assim que Deus fez com Arão, né? Então, por quê? Porque havia uma comunhão profunda com os sumos sacerdotes. Eles não podiam vacilar. Querido, a quem muito é dado, muito é cobrado. Entendeu? Deus cobra de todo mundo, mas Deus, ele sabe o nível de cada um. Entendeu? Não seja, por isso que a Bíblia diz assim, ó, não seja muito de vós mestre, porque darão muito maior conta. Está lá em Tiago, certo? Não seja muitos de vós mestre. Muitas vezes a gente quer ser uma coisa que Deus não quer que a gente seja, a gente vai pagar um preço alto. Às vezes a gente quer ser um pastor e de qualquer jeito a gente força a barra e depois a gente não sabe aonde a gente está entrando. Entendeu? A quem muito é dado, muito é cobrado. Você que é pastor, você que é líder, você é um formador de opinião e você tem que saber para onde você está levando o povo que te segue. Para onde eles estão indo. Nós somos o Nadab e o Abiú ou somos o Moisés? Para onde nós estamos levando fogo estranho para a nossa igreja? Cuidado, né? Cuidado com fogo estranho. Bem, concluindo, para a gente encerrar. Conclusão. Bem, devemos ter cuidado com a forma como nos apresentamos diante de Deus. E isso é um cuidado que todos nós temos que ter. O culto ao Senhor deve ser santo, separado, diferente. O culto a Deus tem que ser no nível de Deus. Tem que ser de acordo com quem é a pessoa de Deus. Quando você vai honrar alguém, você honra aquela pessoa de acordo pelo que ele é. Não vem dizer que não que é. Tu, quando vai honrar alguém, quando vai abençoar alguém, você abençoa, você ajuda, você honra de acordo com o que a pessoa é. Então, você imagina Deus. Então, se nós vamos honrar a Deus, vamos cultuar a Deus, tem que ser de acordo com o que Ele é. Não pode ser diferente. Não, eu não posso trazer elementos estranhos do mundo e incorporar no culto a Deus. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não traga elementos estranhos do mundo para incorporar no culto, para adorar a Deus. Não faça isso não, gente. Isso é fogo estranho. Você vai morrer espiritualmente, vai levar muita gente contigo. Quanta gente está com a cabeça feita com um culto mundano? Quantas vezes o dirigente do culto é mais um apresentador de show? Quantas vezes o altar, o púlpito, da onde sai a palavra, sai o ensino, sai a orientação, sai o louvor, parece mais um palco. Certo? Não estou dizendo que não tem igreja séria, lógico que tem. Tem igreja que é sério, o pastor é sério, o culto é avivado, abençoado. Eu estou falando de fogo estranho. Quando você incorpora coisas mundanas no culto, vê na televisão, joga para o púlpito. Para de graça, faz isso não, entendeu? O culto deve ser reverente e verdadeiro. Seja reverente no culto. Tem pessoas que mal sentou no banco, já está levantando. Tem pessoas que levantam umas 10 vezes. Se for por uma necessidade, tudo bem. Levanta porque é irreverente. Ele não quer saber de nada não. Ele está adorando a Deus ali, como não adorando, para ele é a mesma coisa. Para ele está na praça, ele está fazendo um lanche em qualquer lugar, ele não quer nem saber. Ele levanta e senta, e levanta e conversa, e murmura, e fala mal. Gente, isso é fogo estranho. Entendeu?
Nós devemos ter cuidado. Nós estamos na igreja adorando a Deus. Não é medo, não. É um prazer de adorar a Deus em espírito. Jesus falou, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. O conteúdo do culto tem que ser a essência, a verdade. Nós não podemos estar de brincadeira na igreja, não. Eu vou para a igreja como eu vou para um show, vou ver um cantor mundano aí, vou lá bater palma, pular e gritar e vou para casa. É isso? E tem uns que ainda sai e ainda vai para fazer coisas que não agradam a Deus. Então, portanto, chega de liturgia bizarra, coisa estranha, que não tem nada a ver com... Estou inventando muita coisa. Agora tem mistério da galinha, mistério da serpente, mistério do sapo. Cara, brincadeira, hein? Aonde isso? Como é que Deus está vendo isso, né? Cultos mundanos, tem culto que é show purinho, não tem nada do Espírito Santo, é show puro, só se a pessoa estiver muito desligado. Teologias permissivas, teologias que interpretação completamente fora, texto fora de contexto, tudo isso para poder aprovar os erros, né? E costumes que ferem a palavra de Deus, um costume que não agrada a Deus, né? Quantas igrejas, as mulheres de mini saia, mini blusa, barriga de fora, perna de fora, dirigindo o culto. Para você não ver o que não deve, você tem que fechar o olho. Quantos homens dirigindo o culto, uma calcinha apertada, e é uma vergonha, uma calcinha que parece ali, meu Deus, parece que é aquela calcinha do filho dele. Apertada, aparecendo tudo, entendeu? Aquelas camisas de manga, parece o cara é um atleta, ele quer mostrar a musculatura dele. Por quê? É fogo estranho, é costume estranho na igreja, né? Deus não quer isso. O Senhor é santo. Por mais, a gente erra, nós somos pecadores, mas vamos procurar fazer o melhor para Deus. Vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Entendeu? Então, vamos tomar cuidado para não trazer fogo estranho para a casa do Senhor. Tá? Deus é santo. Se não atentarmos à santidade e às glórias, à glória divinas, não subsistiremos, pois o nosso Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, é também um fogo devorador. Então, querido, Deus não é só amor, não. Se ele fosse só amor, ele não fazia um inferno. Ele é fogo consumidor também. Não brinca com Deus, não. Brincou com Deus, já era. Ah, Deus é legal. Ele é. Deu Jesus para morrer por nós, mas ele não aceita a gente errada, não. Por isso que ele nem fez o inferno para a gente. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas lá em Apocalipse está escrito, todo aquele, pois, cujo nome não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, a coisa é séria. Não fica com esse negócio que Deus é amor, e fica na prostituição, na mentira, no engano, entendeu? Na vaidade, não entende que se você se arrepender, Deus nos dá vitória. Todos nós erramos e pecamos, mas Deus sempre dá a chance da gente se arrepender, tá? Então, que Deus te abençoe. Lembre-se que Deus é amor, mas é fogo consumidor também, tá? Eu me lembro de um rei chamado Uzias, que ele foi fazer aquilo que não devia. Só o sumo sacerdote que pode oferecer sacrifício lá. E o rei Uzias pegou um incensário, eu sou rei. Aí foi lá fazer aquilo que não cabia a ele fazer. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou leproso. Ficou leproso, porque foi fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer. Deus te chamou para fazer a obra de Deus. Amém. Tu é um privilegiado. Mas lembra, todo privilégio traz responsabilidade, tá bom? É um privilégio para mim ser pastor, mas esse privilégio me traz responsabilidade para você também. Entendeu? Então, que Deus te abençoe, tá? Que sejamos puros, santos em toda a nossa maneira de viver, porque o Senhor não se deixa escarnecer, tá bom? Deus te abençoe, tá? Trouxe esse resumo aqui para
ajudar os professores da nossa igreja, da Advic, e para quem se interessar. Se você achou que esse vídeo serve para você, te ajuda em alguma coisa, te ajudou, dá um like aí. Se quiser se inscrever no meu canal, pode se inscrever, porque você é bem-vindo, tá bom? Um abração, uma boa aula para você, pesquisa. Aqui é só um resumozinho que eu fiz, mas faz aquela pesquisa boa, traz uma boa aula para os alunos. Agora, não saia do assunto, tá? Não saia do assunto, não mude, tá bom? Só enriqueça e Deus vai te abençoar. Um abraço, tá bom?